Olá pessoal, eu sou a Raquel e hoje eu vou resumir e comentar os episódios de 6 a 10 da terceira temporada de Game of Thrones. Eu estou cercada de dicionários aqui hoje porque na terceira temporada apareceu a personagem Missandei, que é uma poliglota. Ela apareceu mais no começo da terceira temporada, mas sua presença é constante até o final da sexta temporada. O sexto episódio se chama The Climb, ou seja, a escalada, porque é nele que Jon e os selvagens escalam a muralha. Em Porto Real, Tywin se encontra com Olenna para discutirem o casamento de Sir Loras com Cersei. Mais tarde, Tyrion procura sua futura esposa Sansa e lhe conta que ela não irá mais casar-se com o homem que desejava. Em uma conversa com Varys, Mindinho se deleita com o caos por ele causado, que para ele é usado como uma escada para atingir seus objetivos. Mindinho é o exemplo clássico de alguém que quer chegar ao poder não para promover o bem do reino, mas para beneficiar a si mesmo. Na sexta temporada, muitos ficaram surpresos quando Mindinho disse para Sansa que ele se via no trono de ferro com ela ao lado. Para mim, isso não foi surpresa alguma, pois o Mindinho é muito ambicioso. Na primeira temporada, em uma conversa com Ross, a prostituta lhe pergunta o que ele quer, ao que ele responde: "Oh, tudo." Mas no começo da terceira temporada, tem uma cena em que Varys conversa com Lady Olenna e conta para ela que Mindinho seria capaz de queimar o Westeros todinho, se isso significasse que ele seria o Rei das Cinzas. Quando Bronn e Tyrion estão conversando sobre as artimanhas de Mindinho para conseguir dinheiro para o Trono de Ferro, o mercenário sugere que Mindinho talvez estivesse se beneficiando com esses empréstimos. Afinal, ele é um oportunista e lidando com grandes somas de dinheiro regularmente, eu acredito que ele encontrou formas de burlar os registros com eficiência e retirar uma parte para si, lavando dinheiro em seus prostíbulos. O que se pode afirmar com certeza é que ele não tem família, nem herdeiros. Então, qualquer quantia que ele tenha desviado, certamente ele registrou em seu nome mesmo, e não em nomes de filhos com fazendas recheadas de gado no Pará, por exemplo. Voltando ao resumo, então, nas terras fluviais, Engai está ensinando Aura a atirar com arco e flecha do jeito certo, quando chega Melisandre, dizendo que a Irmandade tem algo do qual o Senhor da Luz precisa. Gendry. A feiticeira entrega 2 sacos pesados de ouro para a Irmandade em troca. Aura chama a mulher de bruxa. Melisandre ignora a ofensa, mas olha dentro dos olhos de Aura, onde ela vê muitos outros olhos que a garota irá fechar para sempre. Em uma conversa entre Thoros e Melisandre, a expressão Valar Morghulis recebe pela primeira vez na série sua respectiva resposta a Valar do Harris. É também nesse diálogo entre os dois que o nome do Senhor da Luz, R'hllor, aparece pela primeira vez. Em Corre Hill, Robb se encontra com membros da Casa Frey para discutirem sua aliança e o ataque a Casterly Rock. Walder Frey faz várias exigências, e uma delas é que Edmure se case com uma de suas filhas. Bran presencia Jojen tendo uma convulsão por causa de suas visões. E, em Forte do Pavor, Theon começa a ser esfolado, o que é uma marca dos Bolton. Na base da muralha, Tormund e seu bando se preparam para escalar. Durante a subida, Ygritte acidentalmente provoca a morte de vários selvagens. Orell decide que Jon e a moça estão atrasando a subida e corta a corda. Mas Jon já havia percebido o que o homem estava fazendo e consegue salvar a si mesmo e a companheira. Eles chegam ao topo da muralha e Ygritte fica maravilhada com a linda vista. Uma curiosidade para vocês. Maisie Williams é destra, mas interpreta a personagem Arya Stark, que é canhota. Isso já pode ser percebido várias vezes em outros episódios, mas também nesse em particular, há uma cena em que Arya segura a flecha com a mão esquerda durante uma aula prática com um membro da Irmandade Sem Bandeiras. O sétimo episódio se chama The Bear and the Maiden Fair, ou seja, o urso e a donzela, que se trata de uma música muito popular em Westeros. É nesse episódio também que Brienne enfrenta um urso em uma arena em Harrenhal. Na muralha, Tormund e seu bando seguem rumo a Castelo Negro para esperar o sinal de Mance Rayder e começar o ataque à Patrulha da Noite. O exército de Daenerys marcha em direção a Yunkai, uma cidade famosa por treinar escravos sexuais em vez de soldados. Um dos mestres de Yunkai chega ao acampamento da Mãe dos Dragões com a proposta de oferecer-lhe ouro e navios para ir a Westeros, em troca de Dany deixar Yunkai em paz. Ela recusa a proposta, claro. O navio de Melisandre e Gendry passa pela Baía de Água Negra, e ao ver os destroços da batalha, a feiticeira lamenta não ter estado presente, pois sua ajuda poderia ter mudado os resultados do embate.
Ao passarem pela Fortaleza Vermelha, Melisandre revela a Gendry que ele é filho bastardo de Robert. A caminho da muralha, Osha e Meera se desentendem acerca de quem consegue pelar coelhos melhor. A selvagem reage com horror ao descobrir que os irmãos Reed pretendem levar Bran para além da muralha, pois ela sabe sobre as criaturas que existem do lado de lá. Nas terras fluviais, Arya escapa de seu grupo à noite, sendo imediatamente recapturada pelo cão. A caminho das Gêmeas, o exército de Robb se vê forçado a acampar devido a uma chuva forte, e Catelyn alerta o filho de que o atraso na viagem será tomado como um insulto por Lord Frey. Mais tarde, naquela mesma noite, Talisa conta para o esposo que está grávida. Em Forte do Pavor, Theon é solto de sua cruz por duas moças que o seduzem. De repente, soa uma corneta muito familiar e entra seu torturador, seguido por dois homens fortes que seguram Theon enquanto ele é castrado. Em Porto Real, o rei exige a presença de seu avô Tywin à sala do trono, pois Joffrey deseja ser atualizado sobre as atividades do pequeno conselho. Os dois conversam sobre Dany e seus dragões, mas Lord Tywin insiste que essas criaturas não representam nenhuma ameaça ao rei ou ao reino. Ao partir, Tywin deixa claro que é ele que tem governado Westeros. Em Harrenhal, Jaime se despede de Brienne antes de partir para a capital com sua escolta. O cavaleiro promete-lhe manter sua palavra e devolver as filhas de Catelyn Stark. Roose Bolton, a pedido de Robb, parte para as Gêmeas. Notem vocês que o fato de Bolton libertar Jaime é um sinal de que o homem vai trair seu rei do norte, já que ele deseja estar do lado vencedor, junto aos Lannisters, no fim da guerra. Com remorso por deixar a companheira em maus lençóis em Harrenhal, Jaime retorna ao castelo e a encontra em uma arena, enfrentando um urso com apenas uma espada de madeira. Jaime consegue resgatá-la e os dois vão para Porto Real. Curiosidades para vocês. Na cena em que Brienne de Tarth é atirada a uma arena em Harrenhal e luta com um urso, foi utilizado, o urso de verdade, cujo nome era Bart. Coelhos mortos de verdade foram utilizados na cena em que Meera e Osha discutem sobre quem é que consegue retirar melhor as peles dos coelhos. A cena teve de ser filmada várias vezes e para cada uma das tomadas eles tiveram que usar novos coelhos mortos. Coitadinho dos coelhos, né? Por um outro lado, pelo menos, esse foi o primeiro episódio da temporada em que nenhum personagem morreu. O oitavo episódio se chama Second Sons, ou seja, Segundos Filhos, e faz referência a vários segundos filhos que aparecem no episódio, e em particular a uma companhia de mercenários de Essos, que tem esse nome, Segundos Filhos, e é liderada por Mero, cujo apelido é o Bastardo do Titã. Na Baía dos Escravos, Daenerys espiona o acampamento dos Segundos Filhos, que são mercenários montados contratados pelo povo de Yunkai. E logo depois se encontra com os 3 capitães do grupo. Merry, em particular, é bastante desrespeitoso com Dany, e mais tarde tanto ele quanto o capitão Prendal decidem não aceitar a proposta da moça. E em vez disso, o outro capitão, Daario Naharis, é escolhido para assassinar a mãe dos dragões. Naquela noite, durante o banho da rainha, Miss Sunday revela ser fluente em nada menos que 19 línguas. De repente, as duas são surpreendidas por um homem vestido como imaculado, mas que revela ser, na verdade, Daario. Ele diz estar impressionado com a beleza de Daenerys e lhe apresenta a cabeça dos outros 2 capitães. Ele se ajoelha e jura lealdade à mãe dos dragões, oferecendo-lhe sua espada, seus homens e seu coração. Sam e Gilly se refugiam em uma cabana destruída próxima a uma árvore coração. Mais tarde naquela noite, os dois escutam o crocitar de centenas de corvos do lado de fora e saem para investigar. Um caminhante branco se aproxima para pegar o bebê de Gilly e Sam tenta deter-lhe o avanço com um golpe de espada, que a criatura agarra e estraçalha. Porém, antes de conseguir chegar ao bebê, Sam o apunhala nas costas com a arma feita de vidro de dragão, o que faz com que a criatura congele e se transforme em pó. Deixando a adaga para trás, Sam e Gilly correm em pânico, sendo seguidos pelos corvos. Quero fazer uma pausa no resumo agora para falar rapidamente sobre o papel dos corvos nessa cena. Eles claramente avisaram Sam e Gilly da chegada do caminhante branco, ou caso contrário, estes teriam sido pegos totalmente desprevenidos. Os corvos certamente estavam sendo controlados pelo Vidente Verde, que fica lá naquela caverna ao norte da muralha, pois a cabana onde Sam e Gilly se esconderam ficava ao lado de uma árvore coração. Então o Vidente certamente viu o que iria acontecer e resolveu interferir. E isso nos leva à próxima pergunta. Por quê? Que
diferença teria feito se o caminhante branco tivesse pegado o bebê e matado Sam e Gilly? E a resposta que eu tenho para isso é que Sam certamente haverá de desempenhar no futuro um papel decisivo nas Crônicas de Gelo e Fogo. Eu creio que na 7ª temporada ele haverá de descobrir algo muito importante na Cidadela. Eu irei falar sobre isso novamente quando eu apresentar para vocês minhas expectativas para a 7ª temporada. A narrativa sempre enfatiza o quanto Sam é letrado, e isso era uma raridade naquela época. Inclusive, eu particularmente acredito que as pessoas que detêm mais conhecimento são as que, teoricamente, têm melhores condições de alterar a realidade. E quais são as pessoas que têm mais acesso a conhecimento em Game of Thrones? Tyrion, Sam e Bran. Desde a 1ª temporada, sempre foi mostrado o quanto Tyrion gosta de ler e o quanto ele conhece sobre os dragões. Já o Bran, depois que ele se tornar o Vidente Verde, ele terá acesso a uma quantidade infindável de conhecimento. E será assim, então, que o anão, o gordo e o aleijado, personagens tradicionalmente discriminados, haverão de salvar a todos na grande luta que está por vir. É mais ou menos, o que acontece em O Senhor dos Anéis. Diante de tantos guerreiros formidáveis, sejam homens, sejam elfos, sejam magos, quem é que fica com o fardo de levar o anel até a Montanha da Perdição para destruir o mal? O pequeno hobbit Frodo, que é o herói menos provável. Voltando à trama, então, Arya Stark tenta matar Sandor Clegane com uma pedra, porém sem sucesso. Ao chegarem a um grande rio, a garota se surpreende ao descobrir que não se trata da Água Negra, mas sim do Ramo Vermelho, e que o cavaleiro a está levando para as Gêmeas, para o casamento do tio. Melisandre chega de volta à Pedra do Dragão com Gendry. À noite, ela o seduz, apenas para distraí-lo por tempo suficiente para que ela possa amarrá-lo à cama e colocar 3 sanguessugas em seu corpo. Stannis liberta Ser Davos e o faz jurar que nunca mais tentará fazer mal a Melisandre. Os dois chegam ao quarto onde a feiticeira está e o rei realiza com ela um ritual de sangue, atirando ao fogo as 3 sanguessugas e dizendo os nomes de 3 pessoas que ele deseja ver mortas: os usurpadores Robb Stark, Balon Greyjoy e Joffrey Baratheon. Em Porto Real, Sansa e Tyrion se casam, não sem sofrerem um pouco nas mãos de Joffrey, que acompanha Sansa até o altar e remove o banquinho de Tyrion, forçando Sansa a se ajoelhar para ser coberta com o manto dos Lannisters. Durante o jantar após a cerimônia, Tyrion se embebeda e discute com o pai, que insiste que o anão deve engravidar a esposa o quanto antes. Joffrey começa a ofender o casal com mais agressividade, chegando a ameaçar Sansa de que ele irá estuprá-la à noite. Ele declara que chegou a hora de levarem o casal para a cama, uma tradição na qual as mulheres rasgam as roupas do noivo e os homens rasgam as roupas da noiva. Porém, Tyrion se irrita e diz que não haverá tal coisa, chegando a fincar sua adaga na mesa e ameaçar remover o órgão sexual de Joffrey. Tywin consegue pôr uns panos quentes, dizendo a todos que Tyrion está bêbado demais. A sós no quarto, Sansa começa a se despir, mas Tyrion decide não consumar o casamento enquanto ela realmente não o desejar. Ele se atira no sofá. Na manhã seguinte, Shae fica feliz ao perceber que a moça ainda não foi deflorada. Curiosidades para vocês. A boneca que aparece sentada ao lado do espelho na primeira cena em que a Sansa surge nesse episódio é aquela boneca que o pai dela, Eddard Stark, havia lhe dado de presente lá no episódio 3 da primeira temporada. Sanguessugas de verdade, viu? Foram utilizadas quando Melisandre realiza seu ritual de sangue em Gendry. As sanguessugas que aparecem na mão de Melisandre e as que andam pelo tórax de Gendry estavam vivas de verdade. Porém, as sanguessugas que aparecem já fixas no corpo de Gendry são falsas, viu? O 9º episódio se chama The Rains of Castamere, ou seja, As Chuvas de Castamere, por causa de uma música de mesmo nome que é tida como o hino não oficial da casa Lannister. E se refere à destruição da casa Rain de Castamere depois que eles se rebelaram contra os Lannisters. Daenerys planeja atacar Yunkai. Daario sugere que utilizem um portão dos fundos, que é pouco protegido, para se infiltrarem pela cidade e abrir os portões principais, para que o resto do exército possa invadir. Naquela noite, Ser Jorah, Daario e Verme Cinzento conseguem se esgueirar para dentro da cidade e matar os soldados, que não eram tão poucos assim, não é? Como havia previsto Daario. Algumas horas depois, os 3 retornam à tenda da rainha, e Daario lhe apresenta a bandeira rasgada de Yunkai, dizendo-lhe que a cidade é dela.
Sam diz a Gilly que os dois estão próximos do Forte Noite, que foi abandonado há séculos pela patrulha. O plano deles é chegar à muralha usando uma entrada secreta. Gilly fica surpresa com todo o conhecimento que Sam possui apenas por ler livros, o que deixa o rapaz muito orgulhoso. Enquanto isso, Bran Stark e seu grupo chegaram à Dádiva, um pedaço de terra ao sul da muralha, e que foi um presente de Brandon, o construtor, para a Patrulha da Noite, milhares de anos atrás, para que a utilizassem para plantio e garantissem o próprio sustento. O grupo busca abrigo em um moinho abandonado. Próximo da Dádiva, Jon Snow e os selvagens chegam a uma fazenda, onde um velho vive só, criando cavalos para a patrulha. Jon alerta o homem da chegada do grupo e este consegue fugir. No moinho, Bran e Jojen Reed estão discutindo sobre como pretendem cruzar a muralha quando Meera vê o velho correndo a cavalo. Os selvagens conseguem recapturá-lo e Hodor começa a gritar, pois se assustou com um trovão. Bran usa então sua habilidade como Warg para entrar na mente de Hodor e fazê-lo desmaiar. Lá fora, Jon não consegue matar o velho, revelando assim sua lealdade à patrulha. Então Tormund ordena a seus homens que matem o patrulheiro. Bran entra na mente de seu lobo verão e vai ajudar Jon, que está lutando contra Orell. Antes de morrer, o selvagem entra na mente de sua águia, que desce e ataca o rosto de Jon com suas garras, que consegue espantar a ave e foge, montado em um cavalo. Devo destacar que o corpo de Orell morreu, mas seu espírito ainda vive no corpo de sua águia. Naquela noite, Bran pede a Osha que leve Rickon para a casa dos Umber, pois caso algo aconteça com Bran ou Robb, Rickon será o herdeiro de Winterfell. Osha promete zelar do menino e pede aos Reed que façam o mesmo por Bran. Eu acho admirável a lealdade dessa selvagem aos meninos Stark. Nas Gêmeas, Robb chega com seu exército para o casamento do tio, que fica maravilhado com a beleza da noiva, Roslyn Frey. Depois que as festividades já estão bem avançadas, o peixe negro sai do castelo para urinar, e Catelyn começa a suspeitar que tem alguma coisa errada. As portas do salão são fechadas e os músicos começam a tocar As Chuvas de Castamere. Tem início então o que ficará conhecido como Casamento Vermelho. Talissa é esfaqueada no ventre e o Robb recebe flechas de bestas. Vários outros Starks também são alvo fácil para as flechas dos homens que estão no pavilhão superior. Do lado de fora, Arya chega com o cão, a tempo de testemunhar homens Frey matando soldados e inclusive o lobo de Robb. A menina tenta correr para o castelo, mas Sandor a nocauteia. Catelyn está muito ferida, mas consegue aproveitar uma oportunidade e pega a jovem esposa de Walder Frey, que ameaça matar, mas o velho não se importa com ela. Desesperada, Catelyn tenta negociar com ele, que recusa seus termos. Robb ainda não morreu e consegue se levantar dizendo "mãe", enquanto Roose Bolton o esfaqueia no coração sussurrando "os Lannisters mandam lembranças". Catelyn mata a esposa de Walder Frey e fica lá, de pé, sem poder fazer mais nada. É então que o Walder Negro chega por trás e corta-lhe a garganta. Esse ato que o Walder Frey fez, de massacrar seus hóspedes, é uma ofensa gravíssima perante os deuses de Westeros, e a série já enfatizou isso em vários outros momentos. Curiosidade para vocês, este foi o primeiro episódio em que os créditos finais aparecem em total silêncio, sem nenhuma música acompanhando. O 10º e último episódio se chama Missa, ou seja, mãe, no dialeto Giscari, que é utilizado na Baía dos Escravos, e se refere à maneira como Daenerys passa a ser tratada pelo povo. Nas Gêmeas, enquanto os lordes nortenhos são assassinados dentro do salão principal, os soldados são massacrados no acampamento. O cão consegue fugir com Arya a cavalo, carregando uma bandeira da casa Frey. Antes de partir, Arya volta a si e vê o corpo mutilado do irmão, que eles decapitaram e ao qual prenderam a cabeça de Vento Cinzento. Bêbados, os Frey desfilam o cadáver ao redor do castelo, gritando "Rei do Norte!". Arya e o cão passam bem perto de um grupo de homens Frey, e a garota se aproxima pedindo para se aquecer ao fogo. Ela oferece a um deles a moeda de ferro de Jaqen, esfaqueando o homem em seguida, enquanto o cão lida com os outros. Esse truque que Arya usa de deixar a moeda cair e depois esfaquear o homem que vai pegá-la, na verdade foi o que ela realmente fez nos livros, quando fugiu de Harrenhal. Ela diz que esse soldado Frey foi o primeiro homem que ela matou, já que o garoto que ela matou nos estábulos ao escapar da Fortaleza Vermelha foi morto por acidente. Fica resolvido então que Walder Frey se tornará senhor de Correhill e os Tullys se tornarão vassalos dos Lannisters nas terras fluviais. Roose Bolton se tornará temporariamente o Lorde Protetor do Norte, enquanto Tyrion não conseguir gerar um herdeiro Lannister com Sansa Stark.
Roose Bolton diz que mudará para Winterfell para governar o norte depois que o castelo for reconstruído. Ele revela também que o castelo fora queimado por seu filho bastardo, Ramsay Snow. No Forte do Pavor, Ramsay Snow come uma salsicha no café da manhã, zombando de Theon e sua recente castração. Ramsay percebe que Theon está fedendo e decide que este será seu novo nome, Fedor. Nas Ilhas de Ferro, em Pike, Balon Greyjoy lê a mensagem de Ramsay, enquanto Yara abre uma caixa contendo o brinquedo favorito de Theon. Balon se mostra indiferente, já que, entre outras coisas, o filho também não será capaz de gerar herdeiros. Porém, Yara revela ao pai que irá resgatar o irmão. Nas acomodações de Lord Tywin, Pycelle entrega uma mensagem em código de Bolton, que Joffrey explica se tratar da morte de Catelyn e Robb. O rei diz que irá servir a cabeça de Robb para Sansa no dia de seu casamento com Margaery. Porém, Tyrion o proíbe de fazer tal coisa, já que a garota não é mais dele para ele atormentar. Tywin pede ao rei que se retire para descansar e que Pycelle lhe dê um sedativo para que o rapaz possa dormir. Varys está convencido de que Tyrion é a última esperança para Westeros, o que torna cheio uma fraqueza que o anão não pode se dar ao luxo de ter. Porém, a prostituta se recusa a ir embora, a não ser que Tyrion lhe peça. Jaime e sua comitiva finalmente chegam a Porto Real, porém ninguém parece reconhecê-los. Em Pedra do Dragão, Davos liberta Gendry, colocando-o em um barco e dando-lhe coordenadas de como chegar a Porto Real. Stannis fica furioso, porém Davos muda de assunto, apresentando-lhe uma mensagem da patrulha pedindo por reforços. Melisandre também concorda que a Guerra dos Cinco Reis é irrelevante, já que a verdadeira guerra está ao norte. Na muralha, Bran e seu grupo chegam a Forte Noite, onde cruzam com Gilly e Sam, que mostra-lhes a passagem secreta e também lhes presenteia com vidro de dragão, explicando-lhes que as armas têm o poder de matar caminhantes brancos. Ao chegar a Castelo Negro, Sam coloca Aemon a par das últimas notícias e este ordena que Sam comece a escrever cartas imediatamente e que os 44 corvos devem ser bem alimentados, pois todos voarão naquela noite. Os caminhantes brancos voltaram e Westeros precisa ser avisada. Ygritte consegue alcançar Jon e ameaça matá-lo com uma flecha. Ele diz que ainda ama, mas que deve lealdade à patrulha. Apesar de o sentimento ser recíproco, Ygritte atira nele 3 vezes enquanto o vê partir, com lágrimas nos olhos. Coitada. Bastante ferido, o rapaz consegue chegar a Castelo Negro, graças ao cavalo. Lá ele torna a se encontrar com Sam, que fica muito feliz em revê-lo. Do lado de fora das muralhas de Yunkai, Daenerys está esperando que os escravos da cidade saiam. Finalmente os portões se abrem e uma multidão aparece. Missandei começa a dizer-lhes que foi Daenerys que os salvou. Mas a rainha interrompe a intérprete, dizendo que ela não pode dar liberdade aos escravos, pois eles mesmos é que devem escolher ser livres. Depois de alguns momentos, eles a chamam de mãe, na língua Giscari. Daenerys pede aos dragões para voarem, e ela sai da zona de proteção dos Imaculados, permitindo que a multidão a toque e a carregue. Curiosidade para vocês. A escravidão em Essos é bastante semelhante à que era praticada na Grécia e na Roma antiga, quando pessoas brancas e também pessoas de outras raças, que não apenas a negra, eram comercializadas como escravas. Surgiu uma grande comoção após este episódio ser exibido, porque nele aparecia a mulher, não é, de um loiro platinado, se dirigindo a um grupo de escravos de cor escura. George R. R. Martin explicou depois que essa multidão de escravos morenos que aparece na cena se deveu ao fato de que ela foi filmada no país de Marrocos, utilizando exclusivamente figurantes locais. Os diretores divulgaram um anúncio de que eles precisavam de 800 figurantes e filmaram a cena com quem apareceu, não é? Sem se preocupar com questões raciais. The End. Acabou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curti-lo. Compartilhe com os seus amigos que também gostam de Game of Thrones, de Idade Média e de outros assuntos relacionados à série. Assine o canal e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!